Olá, podemos começar, né? Vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Serafim Abreu, presidente da diretoria executiva do IBEF São Paulo, vice-presidente de estratégia e operações da IBM na América Latina. Eu queria começar aqui o nosso evento de hoje agradecendo às empresas que são o coração do IBEF, as empresas que nós chamamos de mantenedoras do IBEF. Hoje nós temos 16 empresas mantendo o IBEF, que me dá uma satisfação enorme poder estar com essa parceria com essas empresas, que são elas: a 99, a B3, o Banco Alfa, a Celep, a Deloitte, a IBM, a KPMG, a Mastercard, a Price, a Sampo, a SAP, o Acordo Certo, a Global, Michael Page, Pinheiro Neto e Veirano. E não poderia deixar de mencionar também o apoio do Estadão e da LBMF Advogados. Mas, principalmente, no contexto que nós temos hoje, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores do prêmio, principalmente a Deloitte, que sempre esteve com a gente por vários e vários anos, ao Carrefour, a Embratel e a TOTUS por terem acreditado na nossa proposta. Bom, gente, eu queria comentar um pouquinho do IBEF aqui, rapidamente, né? O IBEF, esse ano, assim como as nossas empresas, também teve que se transformar, né? E se reinventou. A gente realizou mais de 300 encontros, né, de forma virtual ao longo do ano, entre eventos de diretoria vogal, eventos de premiação, eventos de relacionamento, eventos de certificação, enfim. A gente conseguiu ter mais de 300 encontros virtuais, né, que para um instituto que sempre foi tradicional e analógico, foi um grande desafio que a gente teve durante o ano. O IBEF, mais uma vez, está com alto foco na parte de networking de qualidade, né, como vocês sabem, educação continuada e certificações. Então, eu fico muito feliz de poder aqui estar contribuindo, né, para esse 37º Prêmio Equilibrista, né, o CFO do ano. Esse ano contamos com 3 craques, super craques, né, de 3 grandes empresas que deram show em estratégia, execução e que refletiu diretamente no sucesso das suas empresas. Então, o ano foi, como eu falei, super desafiador, um ano ímpar, um ano de transformação e um ano muito difícil para a grande maioria das empresas do mercado. E nós temos aqui 3 grandes empresas que realizaram muito bem e aproveitaram essa oportunidade que aconteceu por conta dessa pandemia. Então, por conta disso, eu queria chamar a Renata Muramoto, Renata Muramoto, sócia líder de Core Business Operations e do CFO Program da Deloitte, para poder fazer um speech em nome da Deloitte. Renata, muito bem-vinda. Renata, está aí? Eu deveria pôr até um post-it aqui, está no mudo, né? Desculpa, pessoal. Muito obrigada, Serafim. Boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam muito bem. É um prazer falar em nome da Deloitte como líder do CFO Program nessa tarde, quando a gente verá aqui os finalistas do Prêmio Equilibrista apresentando seus cases. É uma grande satisfação para a gente apoiar essa iniciativa ano após ano. Acho que o nome equilibrista a gente sempre comenta que ele representa bem, mas eu diria que ele é ainda mais significativo no ano de 2020, né? Nós começamos o ano com uma expectativa, nós tínhamos feito uma agenda também com uma onda de otimismo, e aí todos os negócios foram colocados à prova com a questão da pandemia. Acho que o maior teste de resiliência de todos os CFOs foi manter o caixa, né? Ter previsibilidade, tomar decisões críticas de um dia para o outro para manter a operação, fazer a transformação que
por algum motivo já estava sendo planejada, mas talvez não estava sendo executada na velocidade necessária, e tudo isso teve que ser feito num curto espaço de tempo, né? Então, ser equilibrista realmente foi crucial. A gente está muito bem representado aqui pelos 3 finalistas, que vão compartilhar um pouquinho da sua história e dos seus casos. E eu queria falar um pouquinho, assim, do ponto de vista da Deloitte. A gente, no Prêmio Equilibrista do ano passado, a gente mostrou o nosso vídeo de comemoração de 175 anos e tínhamos totalmente um plano desenhado para 2020. Ele foi totalmente modificado em 16 e 17 de março. Então, acho que esse foi um ponto aqui em que a gente dedicou mais de 10 mil horas trabalhando junto com o governo e prefeitura de alguns estados e cidades para ajudar na questão da governança da pandemia. Estamos finalizando, isso foi uma iniciativa no Brasil, mas também em todo o mundo. E acho que, de certa forma, foi interessante porque a gente também voltou um pouquinho para o nosso propósito da Deloitte, que é Make an Impact That Matters. E aí a gente pode devolver um pouco à sociedade, um pouco do que a gente sempre tem recebido. Então, eu queria finalizar aqui. Eu sei que a pandemia trouxe perdas que jamais vão ser recuperadas, então isso é muito sério, mas também trouxe muitos aprendizados para as empresas, e acho que grande parte da responsabilidade estava ali no comitê executivo das empresas, com o CFO orquestrando muito dessas discussões numa base diária. Então, eu parabenizo a todos os CFOs e aos 3 finalistas do Prêmio Equilibrista. Rosa, eu acho que a gente tem um vídeo da Deloitte, a gente vai apresentar agora? (2020), a year unlike any other. A global pandemic, an economic recession, social unrest. It has tested our resolve, but it also has opened our eyes to how swiftly business can adapt, how dramatically the environment can heal, how resilient and connected we all are. This crisis is a call to action, the challenge to do more than return to normal. It's an opportunity to create a better normal, a world reimagined that acts on society's needs. In this new ideal, organizations are more flexible and empathetic, uplifting diverse voices, creating inclusive cultures, supporting mental and physical well-being, preparing others for the workforce of the future, helping them achieve their aspirations, and find their true purpose. In a better normal, business leaders will help rebuild trust in society, deliver solutions through ecosystems and alliances, connect people with technology in ways that amplify both, and engage stakeholders in shared and sustained value creation. In a reimagined world, business and government proactively nurture our planet's health, inspire change among those they influence, and set examples through their actions. Returning to the way of life that existed before COVID-19 would mark failure. This is our chance to repair and reshape the world in a way that works better for everyone. For 175 years, Deloitte has helped people, clients, and communities adapt to and embrace what's next. That journey continues with new challenges, but the same purpose: to make an impact that matters. Gostaria de terminar parabenizando o Thiago, José Filipe, o Diego, a indicação lista, e boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Renata, você mencionou muito bem, né, o papel do CFO nesse ano, né, como um agente transformador das empresas, do board executivo, garantindo a configuração da sua estratégia, usando análise preditiva avançada para poder, né, lidar com diversos cenários e, no fim, garantir uma excelência na execução, né? E eu acho que o resultado desses 3 CFOs e das empresas que eles trabalham demonstra isso, né? E certamente isso não foi por acaso. Então, por isso, nós estamos aqui muito ansiosos aqui para ouvir cada um de vocês. Gostaria de apresentar aqui, primeiro,
o José Filippo, que ele é VP Executivo Financeiro e Relações Exteriores da Natura, o Tiago Azevedo, que é CFO do Mercado Livre Brasil, e o Diego Barreto, CFO e VP de Estratégia da iFoods. Então, senhores, para mim vocês já são vitoriosos, mas agora, como temos que escolher um, que vai ser homenageado no dia 10 de dezembro, tá? Que será uma transmissão das 7 da noite às 21 pelo YouTube e pelo Instagram do IBEF, ao vivo. Então, com isso, cada um de vocês agora terá 20 minutos para poder fazer o seu speech, e depois, quando terminarmos, nós vamos abrir mais 20 minutos para perguntas no chat, que a Rosa vai me encaminhar e eu vou fazer as perguntas para vocês. E logo depois disso a gente encerra o nosso evento aqui hoje. Tá? Com isso, eu queria chamar aqui o José Filippo para fazer o seu speech aqui, por favor. Obrigado, Serafim. Boa tarde a todos, Serafim, Tiago, Diego, Renata e todos que estão conosco aqui. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz com a indicação. Eu sempre tive uma grande admiração pelo IBEF. Eu tenho acompanhado o IBEF toda a minha carreira financeira. Fui do IBEF no Rio, fui do IBEF São Paulo, fui do IBEF Campinas, voltei para o IBEF de São Paulo, onde eu estou até hoje. E eu acho que você falou uma coisa, tanto o Serafim como a Renata mencionou também, quer dizer, o IBEF tem se mantido como atraente e sendo recebido pelas gerações desse tempo todo de existência de financeiros, exatamente porque se transformou, né? Não foi só esse ano. Eu acho que o IBEF tem tido essa trajetória de se atualizar, se transformar, e é isso que faz com que ele possa realmente atrair as novas gerações de profissionais financeiros, é o que tem acontecido. Então, muito feliz mais uma vez por estar aqui. Falando um pouco, então, tentando seguindo na tua sugestão, falando um pouco de mim, quer dizer, eu sou engenheiro por formação, mas eu, apesar de ter trabalhado em engenharia uma parte durante ainda os estudos, eu ainda antes de me formar já estava na área financeira. E foi a minha carreira toda, ela foi construída, desenvolvida na área financeira. Eu tive empresas como Gafisa, tive na Renos da Tasa, depois na Ingersoll Rand, que é uma indústria americana grande, CPFL Energia, Pão de Açúcar, a Embraer, e hoje estou na Natura. Quase 3 anos, praticamente 3 anos na Natura, e eu acho que eu tive o privilégio de sempre poder trabalhar em setores diferentes, né? Nunca, por uma oportunidade e capricho, eu consegui mudar de empresa. Sempre que houve a mudança, houve para um setor diferente, o que é interessante porque se traz motivação de conhecer uma coisa nova, né? Embora a dificuldade de não conhecer aquele setor, então você tem que ter uma adaptação, uma curva de aprendizado, e a lua de mel acaba rápido, né? As exigências chegam logo depois. Então não foi muito fácil isso. Eu também tive, eu acho que como carreira, eu acho que tive a oportunidade também de começar e terminar ciclos, né? Ciclos profissionais. Eu tenho sempre a sensação de que eu nunca saí de nenhum ciclo, eu sempre entrei num novo ciclo, que é legal, e as coisas ficam sempre mais motivadas olhando para frente, né? E eu tive, dentro desse último ciclo no qual eu estou atual, de vir participar do projeto da Natura. Então, como eu falei, eu estou quase 3 anos aqui, praticamente arredondando 3 anos na Natura. A Natura é uma companhia que reúne as marcas Natura, a Avon, a The Body Shop e a Isso. Isso é uma companhia australiana, high-end, muito interessante do grupo. Temos uma receita do que no ano passado, o ano inteiro, 33 bilhões de reais. Estamos em mais de 100 países, com presença em mais de 100 países, mais de 3.700 lojas também espalhadas pelo mundo, 40 mil funcionários e aproximadamente 7 milhões de consultoras e representantes. São números construídos e grandes dentro desse desenho de construção do Grupo Natura. Como é que tem sido, como é que foram os últimos anos, né? Profissionais, minha participação, de como eu me inseri dentro desse projeto, né? Do que eu tenho muito orgulho e muita satisfação de fazer parte dele. A Natura sempre teve uma estratégia, uma intenção de internacionalização, né? O grupo sempre teve muito sucesso no Brasil, na América Latina, mas sempre houve esse desejo de internacionalizar, né? Dentro desse ciclo, desse desenho, em 2012,
aquisição da ISOP australiana, que trouxe já um primeiro movimento disso, mas ainda com a relevância menor. Em 2017, aí sim, com a oportunidade da aquisição da The Body Shop, através de uma venda, um processo de venda que a L'Oréal fez, aí a companhia realmente mudou o patamar. Isso aconteceu no final de 2017, e realmente o foco da companhia de ser realmente multimarca, multicanal, porque a The Body Shop trazia naquele momento a oportunidade do canal varejo físico, né? A The Body Shop, só a The Body Shop tem 3.000 lojas hoje entre franqueados e próprios. Isso traz uma outra dimensão do canal, que no passado era mais o canal de venda direta, que ainda é o principal canal, mas era o objetivo dessa linha de multicanal, multimarca, né? Foi nessa época que eu fui convidado para me juntar ao projeto da Natura, né? Eu tinha, naquela ocasião, estava vindo da Embraer. A Embraer, eu tinha essa experiência internacional. Eu, como CFO da Embraer, eu tinha também responsabilidade pelos escritórios internacionais da empresa, então eu tinha muita relação com o âmbito global. Isso, de certa forma, conciliou um pouco, alinhou os objetivos e expectativas de que, dentro desse projeto da Natura Internacionalização, poderíamos fazer parte e ajudar nesse desenho. Então, dentro dessa forma, a gente tem sempre aqui o conceito dos dois chapéus, né? Quer dizer, não só eu tinha responsabilidade pela Natura Cosmética, a companhia da D3 aberta, como também pelas áreas financeiras da The Body Shop, da ISO e agora da Avon, né? Que eu vou falar um pouco sobre isso depois, que também é um episódio bastante interessante aqui. Eu tenho, então, a responsabilidade, além da estrutura própria, eu tenho como tesouraria, a Financial Planning Analysis, FP&A, a relação com investidores, a controladoria e riscos e controles internos. É um escopo típico de CFO. Aqui não é diferente, as empresas têm as suas estruturas que reportam de maneira conectada para a estrutura global, eu tenho essa responsabilidade através do grupo. E aí, talvez, começando um pouco de falar do como é que a minha história efetivamente a minha presença e a atuação na Natura, eu acho que o primeiro grande desafio aqui foi aí o negócio da aquisição da Avon, né? Era na ocasião que eu cheguei, logo depois nós começamos esse processo. Ele já vinha, mas ele se intensificou de uma maneira depois. É um negócio muito difícil e talvez improvável, né? Naquela visão ali, talvez improvável. Por que improvável? Porque a Avon é uma companhia americana, sede em Londres, muito sofisticada em termos de estrutura, porque era uma companhia listada em Nova York, com presença em mais de 100 países, um valor de bolsa de 2 bilhões de dólares e tinha junto uma dívida de 1,6 bi de dólar também, além de 500 milhões de dólares de ações resgatáveis caso houvesse uma mudança de controle. Então, como é que negociaria? Qual era a forma de você fazer essa negociação? De forma bastante efetiva e criativa, a discussão da estratégia de negociação era fazer, então, uma troca de ações, onde envolvia, então, uma maneira em que a gente pudesse combinar as duas companhias e formar um grupo com uma visão dentro da tendência dos objetivos que era do grupo Natura que nós tínhamos, né? Só que, para negociar isso, apesar de a parte do preço ser paga em ações, a mudança de controle faria com que a dívida e essas ações resgatáveis antecipassem. Então, tudo seria devido. Então, nós estamos falando de 2 bilhões de dólares, 2,1 bi de dólar, que era devido caso houvesse mudança de controle, ou seja, se o negócio fosse feito, né? E tudo isso, obviamente, que não havia mercado, era sigiloso, estava tratado de forma restrita. Então, como é que nós vamos negociar uma carta de crédito de 2,1 bilhão sem poder, ou administrando o risco de vazamento, né? Então, desafios muito grandes ali que nós tínhamos que lidar naquele momento. Obviamente que aí, um pouco mais da história, a negociação ela evoluiu por mais ou menos quase um ano, e obviamente uma negociação tão longa, ela passa por momentos de esfria, esquenta. Obviamente nós vivemos vários disso, eu me lembro inclusive de ter feito call com bancos na véspera do Natal, então ela tinha momentos diferentes, nós acabamos então fazendo aí a negociação final e o fechamento, né? Então, isso foi um dia específico. Nesse dia nós ficamos até tarde lidando com os detalhes finais, preparando o anúncio, né? Que o mercado não tinha essa informação. Eu me lembro de ter saído do escritório 4 da manhã para tomar um banho em casa,
voltei às 6, quando eu voltei às 6 o negócio estava desfeito, porque havia um detalhe nos documentos que impedia que a gente fizesse a comunicação naquele momento. Para facilitar a situação, o Financial Times vazou, divulgou o deal. Então, em algumas horas, nós tínhamos que preparar uma comunicação antes que o mercado abrisse, falando da negociação, mas dizendo que a negociação não estava fechada. Então, muita intensidade de ação, todo esse negócio aconteceu. Naquele mesmo dia, no final do dia, nós conseguimos superar essa diferença e o deal foi anunciado, né? Então, passado isso, né, nós estamos falando aí de que a assinatura foi em maio de 2019, e nós fizemos todos os eventos para poder concluir a operação, e foi feito até o final do ano. Então, no dia 4 de janeiro de 2020, foi feito o fechamento da operação, quando nós fizemos. Só que, para isso, a gente teve que montar uma nova empresa, listar a empresa em Nova York, ter aí mais de 30 jurisdições internacionais de aprovação dos órgãos internacionais antitrust. Então, foi uma jornada também bastante interessante, de envolvimento muito de área financeira, obviamente tudo, alta liderança da companhia, com as suas respectivas responsabilidades dentro disso. E o que terminou? Ao terminar isso, a companhia dobrou de tamanho, né? Então, nós passamos a ser, naquele momento, o quarto setor, o quarto grupo, maior grupo de beleza do mundo. Então, para ter uma ideia, a soma do valor das empresas no momento do fechamento de mercado dava por volta de 45 bilhões de reais. Hoje, esse valor está em 69 bilhões, ou seja, já a digestão e a implementação de muita coisa, tem um caminho longo, obviamente, de integração, mas isso já demonstra o racional fazia sentido e tem sido reconhecido, né? Só que, ao mesmo tempo que essas negociações aconteciam, nós tínhamos que fazer também toda a montagem do grupo, né? Como eu disse, de quando eu vim para cá para fazer essa implementação, a montagem da tesouraria, estrutura global, ajustar e verificar dívidas. Nós tivemos várias dívidas que venceram naquele ano, que tiveram que ser roladas, o acompanhamento dos negócios e o próprio planejamento prévio ao closing, né? Você não pode acessar as informações da outra empresa enquanto o fechamento final não acontece, mas nós tínhamos que começar a planejar, fazer o business case e para ter as expectativas do que poderia ter, e até hoje a gente usa esse business case como referência, embora as informações não eram de dentro da companhia, eram mais simulações que a gente fazia. Então, isso tudo foi aquela vivência do ano, talvez do ano passado, que foi bastante intenso nesse sentido. Aí a gente entra em 2020 e obviamente que o grande trabalho era em cima do plano de sinergias, né? Da integração. A gente tem um guidance para o mercado, são sinergias de 300 a 400 milhões de dólares que são estimados que se consiga em 5 anos, quando estaria a plenitude disso. Só que veio o Covid-19, né? Então, no meio disso tudo, a gente teve que enfrentar uma situação muito, muito diversa, né? Quer dizer, em março foi decretada a pandemia, nós já estávamos sentindo um pouco desse efeito, porque temos atividade na Ásia. Vocês devem lembrar que a Ásia teve um efeito lá no primeiro trimestre, mas a coisa realmente global, a nível de pandemia, foi realmente no final de março, ali, onde a coisa realmente aí houve uma disseminação do impacto geral. Então, naquele momento, nós vivíamos uma situação onde a gente tinha praticamente 90% das lojas, das 3.700 lojas fechadas, não tínhamos uma visão clara de como é que funcionariam os outros canais, né? O varejo físico fechou, os outros canais, havia muita certeza, as fábricas com restrição de produção. Então, foi um momento realmente que tínhamos que tomar algumas atitudes para aquilo ali, dentro de uma liderança, da alta liderança do grupo, de um grupo que se reunia quase que diariamente. Nós começamos a ajustar algumas dessas coisas, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar com o grupo de BF ao longo disso, né, quando a gente tinha nossos encontros de diretoria vogal, o que estava acontecendo, reduzimos despesas, cortamos o que era possível naquele momento, um foco em preservação de caixa, um adiamento de investimento, negociação com os aluguéis, é muito importante. Uma loja fechada, pagando aluguel, é alguma coisa difícil, né? Isso teve que ser uma frente importante, e nós tomamos linhas de crédito de curto prazo,
todas as linhas disponíveis foram sacadas naquele momento, dado a preservação da liquidez, que era uma coisa importante, onde todos, eu imagino que seja, tem alguns indicadores, que as empresas americanas, acho que 90% das empresas americanas sacaram as suas linhas stand-by naquele momento, dada a incerteza. Nós também não fomos diferentes, sacamos essas linhas para aumentar a liquidez, graças a Deus, felizmente, nenhuma delas foi usada, esse dinheiro ficou guardado e foi devolvido onde poderia, o que foi positivo nesse sentido. Também fizemos, naquele momento, um movimento tático que foi importante, que foi uma capitalização privada, que foi apoiada pelos sócios fundadores, 2 bilhões de reais, para que a gente tinha uma garantia que a nossa estrutura de capital estava reforçada naquele momento da incerteza da frente. Então, também foi algo importante que se conseguiu fazer, que tem um valor dentro dessa gestão de não só da liquidez propriamente, mas da estrutura de capital, que isso era importante em termos dos teus ativos e passivos, né? E a partir dali também desenvolvemos ferramentas de modelagem, né, que a gente já tinha, mas sofisticou-se um pouco dessas ferramentas para garantir que nós conseguimos fazer as projeções e cenários, né, e com tudo começamos a fazer e ter um pouco mais de segurança. Eu acho que vai sempre lembrar que hoje a gente vive um legado dessa fase, né, que ninguém quer voltar à dificuldade que foi, mas muitas das coisas de revisita a custos, revisita a procedimentos, aspectos de projeções e modelagens, tudo isso hoje foi incorporado e ele vive e continua conosco. Então tem um lado muito interessante e positivo nesse sentido, que nós forçou-se a você ter algum aprendizado e implementação do que pode dar certo, e a gente aprendeu que muita coisa é possível e que possa ser realmente incorporada. Então, dessa forma, a gente continuou. Eu acho que aí a gente nós começamos a ver uma resiliência dos principais canais de venda, né? Quer dizer, a venda direta, que naquele primeiro momento alguém falava, olha, ninguém vai mais poder se relacionar com ninguém. Você tem um modelo que é venda direta, isso acabou. Onde é que a gente vai com isso aí? Como é que vai ser? Mas, normalmente, foi o contrário. Esse canal se mostrou muito resiliente, se mostrou com uma capacidade de adaptação muito rápida. Nós sempre tivemos uma plataforma muito digital. Nossa relação e o modelo da venda direta com as consultoras sempre ofereceu muitas opções do canal digital. Nem todo mundo usava, o nível de utilização era mais baixo. Com a necessidade, a própria rede de consultores e representantes começou a usar mais essas ferramentas. E aí, isso foi um fator que impulsionou e cresceu muito rápido. Para você ter uma ideia, uma consultora ela passou, que já estava previsto, mas poucas usavam, de você ter na mensagem instantânea já conectar com o teu carrinho de compras, por exemplo. Então, a própria revista, né, a famosa conhecida revista dos produtos, ela passou a ser um e-brochure, uma revista eletrônica, digital, customizável, o que deu muito mais eficiência, até para você promocionar, né? A promoção, se fosse a revista física, ela saía de uma vez só para todos os destinos. Com a revista digital, você direciona, tem mais eficiência. Então, nós vimos isso com uma evolução muito rápida. O e-commerce chegou a crescer 500%, compensou boa parte das lojas fechadas, isso aconteceu mais na The Body Shop e na Aesop. Foi interessante também como nós desobstruímos os gargalos de entregas e de atendimento em termos de e-commerce. As fábricas começaram a voltar a funcionar e aí nós começamos a reativar os investimentos. Obviamente que você tem aí um faseamento, né? Tem uma inércia para você voltar, mas nós voltamos privilegiando aí o que eram investimentos em infraestrutura e digital, para garantir que nós nos posicionássemos quanto a isso. Eu acho que como resultado, o segundo trimestre que anunciamos já anteriormente, nós caímos 12% em receita em relação ao ano anterior, 2019. A indústria caiu mais de 20%. Então, só ali a gente já percebia uma performance já não tão ruim. Hoje, nós anunciamos o nosso terceiro trimestre e nós crescemos 31% em relação ao ano de 2019. Também bem acima do que a média global da indústria, o que confirma que nós estamos no caminho certo. Então, nesse sentido, a gente teve a oportunidade de planejar, olhar para frente e agora como é que a gente prepara o futuro, né? Nós fizemos uma operação de captação de ações, um aumento de capital aí público. O primeiro foi uma colocação privada com o apoio dos fundadores, sócios fundadores. Essa segunda que fizemos agora em meados de outubro
com uma emissão pública de R$1 bilhão, ou 5,6 1 bilhão de dólares, 5,6 bilhões de reais, que foi uma maior operação da história do setor. Ela tem um volume grande e ela teve uma importância porque os recursos iam ser usados, uma boa parte, para pagar a dívida da Avon. A Avon tinha dívidas em dólares, dívidas muito caras, e nós tínhamos um incômodo com isso. Isso ajusta também a nossa alavancagem e a nossa indexação de dívida. Então, 900 milhões de dólares foram pagos, pagamos agora no dia 2 de novembro, dívidas da Avon, o que nos dá uma melhoria importante de fluxo de caixa daqui para frente, fora a harmonia da estrutura de capital, tirando um pouco de dólar da dívida, né? E investimentos para acelerar a própria integração da Avon, para poder expandir o negócio em termos geográficos. A gente vê hoje como mercados importantes que nós não temos uma presença significativa, como China, como Japão, como Estados Unidos. Então, temos um plano desses recursos de acelerar a nossa expansão nesses mercados, continuar os investimentos em TI e digitalização, muito importante para todo o negócio, e no futuro, acho que todas as companhias se voltam para esse modelo, para esse nível de infraestrutura para os seus canais de distribuição. Além dos programas de sustentabilidade, que é muito do nosso DNA, da nossa cultura, né? Então, isso aconteceu agora. E volta, só que nós não podemos relaxar. Eu acho que tudo isso, agora todos, de maneira geral, as empresas se veem um pouco mais acomodadas, entendendo um pouquinho. No entanto, os desafios ainda persistem, né? Nós não há um consenso sobre o que vai ser o crescimento, como vai ser o mercado nos próximos anos, seja Brasil, seja global. Nós estamos vendo recentemente algumas medidas restritivas acontecendo na Europa. Isso tudo afeta e a gente faz com que a gente tenha, então, a mesma disciplina, o mesmo foco em austeridade. Eu falava do legado das medidas que nós tomamos durante o pico da pandemia. Isso tudo vale. Eu acho que eu queria só concluir dentro dessa jornada, né, de que eu disse que é quase 3 anos, mas parece até mais, dentro da Natura, com o que nós recentemente anunciamos, o nosso compromisso, as nossas metas de sustentabilidade para 2030, né, que é algo muito importante para a gente, o nosso compromisso com a vida. Basicamente, nosso foco é enfrentar a crise climática, proteger a Amazônia, defender recursos humanos e abraçar circularidade e regeneração nível de reciclagem. A área financeira tem um papel muito importante nisso. É um time que fica uma parte no Brasil, uma parte no exterior, um time muito competente, muito envolvido com esses compromissos. Nós temos um papel dentro disso, obviamente, de garantir a divulgação e a gestão dos indicadores, né? Sejam eles aí as metas individuais. Todos nós da liderança temos metas individuais de sustentabilidade, e como, por exemplo, emissão de carbono, engajamento, outros indicadores, nós fazemos isso. Também nós estamos trabalhando no IP&L, né, que é o nosso resultado de sustentabilidade, que é uma visão importante que nós temos. Então, esses são os trabalhos que hoje talvez a gente esteja fazendo, dentro de tudo as outras coisas que continuam, né? Então, acho que era isso o meu resumo. Espero que eu tenha cumprido o seu prazo, Serafim, mas, mais uma vez, muita satisfação de estar aqui com vocês, muita satisfação de ter feito parte do projeto, ou estar fazendo parte do projeto Natura, e agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Filipe. Aqui, em nome do IBEF, aqui eu queria parabenizar você e a Natura por essa trajetória muito bacana que vocês realizaram. Bom, Thiago, vamos lá. Passa a bola para você. Vamos lá, boa tarde a todo mundo. Primeiro, em nome do Mercado Livre e da equipe de finanças aqui, queria agradecer a indicação, agradecer ao IBEF, os patrocinadores, e também parabenizar o José Filipe, o Diego, pela participação, pela indicação. Eu acho que liderando empresas inovadoras que todo mundo aí admira. Então, parabéns aí. Então, falando um pouco da minha carreira, eu sou formado em administração financeira, fiz faculdade nos Estados Unidos, em Arkansas, no interior dos Estados Unidos. Tenho 17 anos de experiência, sendo que 13 desses na Unilever, então, que foi a minha escola, onde eu tive acesso e tive exposição com, eu acho que, grandes líderes também, mentores que me ajudaram também a moldar minha carreira.
Dentro da Unilever, eu tive 2 anos no Chile, tive 5 anos nos Estados Unidos. Durante esse período, fiz um MBA na NYU, sou formado na Stern Business School. E, por fim, tive 6 anos de experiência no Brasil, na Unilever, onde as últimas 2 vagas eu tive numa área de controladoria, um Assistant Controller da Unilever aqui no Brasil, e também liderando a área financeira em toda a área de supply chain da Unilever aqui. Passado esses 13 anos de Unilever, tive 2 anos na Hershey, como CFO da operação local no Brasil e América do Sul. Esse período foi um período interessante. A Hershey estava saindo de uma joint venture com a Balduco, tinha 20 anos de prejuízos desde que pisou no país, tinha consumo de caixa todos os anos. Então, foi um projeto de turnaround da empresa, onde foi, diria que, muito recompensadora a experiência e ter vivido esse momento, ter conseguido ter feito essa virada e ter mantido a Hershey aqui no Brasil. No entanto, ainda nesse período, eu comecei a explorar e comecei a criar um chapéu comercial para desenvolver o e-commerce da Hershey. E conforme eu estava nesse projeto, olhei um pouco o entorno e pensei que era a hora de fazer uma mudança, conhecer mais sobre o mundo, sobre a nova economia, sobre os meios de pagamento digitais, fintechs, algo como financeiro, sentia que era necessário para o meu futuro, para a formação, onde eu acho que também muito do capital e da migração de talentos vai levando a economia. E por um pouco de sorte e timing correto, tive aí o prazer de poder me juntar ao Mercado Livre há 2 anos e meio. Então, acumulo, dentro das responsabilidades de finanças aqui no Brasil, a área de planejamento financeiro, a área de compras, facilities, toda a parte de estrutura de escritórios e sites logísticos, a tesouraria, controladoria e a área tributária também, direta e indireta. Então, hoje eu queria aproveitar esse tempo para falar um pouquinho de Mercado Livre, contexto 2020, falar um pouco da agenda de finanças desse ano e por fim, um pouco do que a gente vê como equipe financeira, vê como desafios e o que a gente precisa fazer e ser para frente, olhando aí para o futuro. Então, entrando no mercado, assim, o Mercado Livre, a missão do Mercado Livre é democratizar o acesso ao comércio e acesso ao dinheiro. Eu acho que essa missão em si, para o Brasil, que a gente sabe as dificuldades do empreendedorismo no Brasil, a gente sabe as dificuldades de acesso a dinheiro competitivo, acesso à desbancarização que a gente tem, por si só, eu acho que é uma missão muito interessante, muito ligada ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. E eu acho que com essa pandemia, assim, essa missão nunca, eu acho que para mim e para a equipe financeira e todo o time, nunca se tornou tão relevante. Então, a gente vê isso manifestado por exemplos como o auxílio emergencial, onde a gente teve mais de 15 bilhões de reais transacionados para a nossa carteira digital como soluções de pagamentos para as pessoas que estavam com necessidade e precisavam ter diferentes formas de utilizar esse subsídio. A gente viu mais de 7 milhões de novos usuários em poucos meses entrando na plataforma e adotando a compra digital como um meio principal de consumo, né? Criando novos hábitos. Enfim, então essa pandemia, com isso, trouxe obviamente um crescimento acelerado e fez a gente caminhar o que a gente estima de 3 a 5 anos em provavelmente 6 a 8 semanas. Né? Esse é o tipo de evolução que a gente tem visto. Acho que somado a isso, em meios de pagamento, uma transformação profunda que a gente está vivendo do ambiente regulatório, toda liderado pelo Banco Central, que está permitindo acesso à infraestrutura do nosso sistema financeiro, que junto com a demanda de meios de pagamento eletrônico, realmente estamos aqui vivendo uma das maiores transformações, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, dos meios de pagamento. Então, nesse contexto, esse é o contexto com que a gente operou dentro de finanças, a gente anunciou os resultados de Q3, o Brasil cresceu 112%, então a gente está vendo um crescimento exponencial, alto investimento, alta volatilidade dos negócios e um negócio que vem se expandindo em produtos que oferece, mas também se verticalizando dentro dessas soluções, seja ela na solução logística, seja ela na solução de meios de pagamento, onde a gente tem cada vez mais entrado dentro dessa cadeia. Então,
exige, assim, dentro de um contexto aqui de finanças, exige expansão de atuação, mas também especialização. E eu acho que esse é o desafio que a gente tem vivido ao longo desse ano e que tem sido muito recompensador em termos de desenvolvimento e aprendizado também de diferentes áreas. Hoje, só para dar um pouco de tamanho do Mercado Livre, como a gente está no acumulado aí de 12 meses de rolling, a gente está aí por volta de 12 bi de receita líquida aqui no Brasil e com um crescimento bastante acelerado aí para o Q3 e também para o Q4. Então, eu falar um pouco de desenvolvimento de negócio, como é que o ano se desenrolou, né? A gente, em março, obviamente, tudo mudou, como para todos, né? O que a gente viu, as primeiras 3 semanas, na realidade, o que a gente viu foi uma queda de consumo, inclusive no online. A gente esperava que isso daí fosse voltar, mas, obviamente, tinha incerteza. E, como o Felipe comentou também, a gente teve que tomar uma ação aqui para manter a liquidez do nosso arranjo de pagamento da carteira do Mercado Pago e também tirou dívidas locais aí no valor de 2,5 bi de reais, acionou linhas e buscou linhas novas para manter essa liquidez que também não precisamos e já repagamos grande parte, mas foi uma decisão aí defensiva de manter o negócio girando se necessário. Depois, entrando no nosso braço de marketplace, que é uma das grandes verticais que a gente tem, a gente voltou todo o nosso foco ao longo prazo ao usuário, que é o que a gente busca fazer, melhorar a experiência do usuário. E dentro do marketplace, a gente viu aí 3 grandes coisas que a gente precisava fazer e continuar fazendo dentro da nossa estratégia. Ampliar o nosso portfólio de produtos em supermercados, a gente acelerou essa estratégia, dado o contexto da pandemia. Acelerar a nossa oferta como varejo, né, um negócio novo para a gente, e acelerar a logística. Então, dentro de varejo e supermercados, obviamente, o Mercado Livre é uma empresa que nasceu do digital, que não é o core do negócio gerenciar estoques, ter S&OP, gerenciar pricing do ponto de vista de execução com base nesses estoques em várias categorias. A gente adicionou mais de 25 mil SKUs só esse ano e realmente tem escalado isso de uma forma muito grande. Então, isso tem um impacto no back e no front office, né, vamos dizer assim, de finanças. Criar a infraestrutura, os sistemas, a forma de gestão, o controle do estoque, rentabilidade, tudo isso é muito novo para o Mercado Livre, a gente desenvolveu isso, obviamente, com as áreas de negócio. E também a área de pricing e rentabilidade, então olhar para a saúde financeira do negócio, que é super importante, porque a gente precisava realmente trazer um portfólio novo para os nossos usuários, complementar a nossa oferta, e supermercados também a mesma situação. No outro lado, em logística, a gente investiu aí algumas centenas de milhões em construir a nossa rede logística esse ano, ativos fixos, desenvolvimento de software, aluguel de aviões, todos os modais possíveis. A gente vem e conseguiu converter aí o que é 80% do volume do Mercado Livre hoje para dentro da nossa rede, numa forma muito rápida. Para dar uma dimensão, a gente saiu de 500, hoje em dia o volume do Mercado Livre por volta de 1 milhão de entregas dia, e sendo 800 mil pacotes por dia saindo da nossa rede logística, o que melhora muito a experiência do usuário e tem se provado um movimento correto, também de redução de dependência de um parceiro único, e fazendo isso com redução de custo, então trazendo eficiência e assim fazendo com que o e-commerce seja possível, né, para os usuários comprarem mais através do e-commerce, reduzindo o custo logístico, então dando mais acesso. Além disso, a gente trabalhou com o FINEP ao longo desse ano e obteve uma linha importante para fazer todos esses investimentos em logística e inovação, e, portanto, esses foram os focos da nossa área financeira no que diz respeito ao marketplace esse ano. Depois, indo para o nosso braço de fintech, né, o nosso objetivo em fintech, nossa missão é democratizar o comércio, mas também acesso a serviços financeiros, extremamente importante para a nossa carteira, para a nossa conta digital. E nesse ambiente a gente buscou, como eu comentei, expandir produtos diferentes, mas também verticalizar e então criar expertise dentro desses segmentos. Esse ano, recentemente, a gente teve aí aprovada a nossa emissão
o aval do Banco Central com relação à criação da nossa instituição financeira. Esse foi um projeto de 2 anos, então um trabalho muito grande com áreas de risco, controle, back-office, toda a infraestrutura por trás, em tesouraria e tudo mais, para colocar de pé e ter controles de riscos de taxa de mercado, riscos operacionais, riscos de liquidez da instituição financeira, compliance com nossos índices de Basileia. Então, tudo isso muito novo, uma área, assim, são skills que a gente criou esse ano, obviamente junto com os negócios de mercado pago, para, no final das contas, dar acesso e permitir que, tendo a instituição financeira, então a gente pode captar mercado fundos e pode, obviamente, ter e ofertar diferentes produtos em forma de crédito e ter essa liberdade dentro do que é o sistema financeiro. Então, em breve, como consequência disso, em breve a gente deve ter a opção aí de quem gostar de investir no Mercado Livre, mas não quer tomar talvez o risco da ação, vai poder investir em CDBs aí do Mercado Livre em breve. Deve ser a novidade aí que a gente deve tirar nos próximos meses aí. Na frente de crédito, enquanto a gente não tinha instituição financeira, a gente originou por volta de 2 bi de reais de crédito. Isso a gente fez através de veículos de FDICs, então a gente tem FDICs estruturados para isso, e recentemente fizemos a captação junto com investidores, com a Goldman Sachs nesse caso, um investimento de 400 milhões em um dos nossos FDICs, e que a gente vem escalando então essa carteira através desses veículos também. Esse ano, dentro do mundo de fintech, a gente também obteve a nossa licença de adquirência. Então, esse é um passo para o usuário talvez invisível, mas para dentro de casa é importante em termos de flexibilidade, em termos de entrar na cadeia de valor de pagamentos e poder então capturar margens que estão aí e subir nessa cadeia. Isso foi importante, foi um projeto também de 12 meses aí para conseguir a licença, conseguir a infraestrutura, desenvolver a infraestrutura para isso, desenvolver os controles e, mais do que isso, desenvolver as linhas. Ao ser adquirente, a gente tem aí uma demanda de 10 bi de reais mês de linhas criadas. Então, um trabalho muito pesado em termos de tesouraria, de garantir essa liquidez, tem sido grande parte do nosso foco. Também emitimos e conseguimos licença de cartão de débito, crédito. Agora, a gente já tem o cartão de débito funcionando, também algo bastante novo para a gente, mas o cartão de crédito, agora com a instituição financeira, naturalmente é o passo de poder ofertar crédito através desse veículo, e por isso todo o trabalho de captação aí bastante importante. Seguindo na linha de inovação, a gente também criou a nossa InsurTech. Então a gente entra no mercado de seguros, inicialmente como distribuidor. Então tivemos que criar uma entidade legal, corretora, mercado novo. Então a gente precisa também, dentro da área financeira, desenvolver esse expertise, e obviamente seguros é uma das formas de complementar a conta digital do mercado pago, e parte da nossa estratégia, então, de cada vez oferecer um portfólio mais completo para os nossos usuários. E, por fim, temos aí um processo de lançamento de um dos FDICs. Para 2021, a gente tem aí uma demanda de linhas de financiamento, de liquidez, atingindo aí 20 bi de reais, e, portanto, a gente tem aí alguns desenvolvimento e distribuição de outros FDICs via outros canais, que não só o canal para crédito, mas sim para antecipação de recebíveis e assim por diante. Eu acredito que nesse ambiente, nesse contexto, nesse plano de inovação, vejo que a área financeira, a gente conseguiu participar do negócio tanto no que se refere às decisões importantes aí de investimento em logística, marketplace, em fintech, mas também muito trabalho do back-office, né, de criar a infraestrutura necessária e criar o skill necessário de conhecimento do sistema financeiro, do arcabouço legal e estrutural do que é o sistema financeiro, para permitir que a gente consiga evoluir, então, nesses produtos. Então, essa tem sido, em geral, a nossa agenda. A gente também lançou, e agora, participando do sistema de transferência de reservas do Banco Central, a gente tem o Banco 323, do Mercado Pago, que então permite, com a gente um player aí dentro, permite depósitos e retiros da nossa conta direto através dos apps e assim por diante. E aí, acho que para complementar aqui, que o meu tempo está se esgotando, mas quando a gente olha para frente, acho que a
área financeira, a gente vê alguns desafios que estão aí, a agenda futura, né? Eu acho que a gente pensa em alguns pilares. O primeiro, acho que é a transformação dos meios de pagamento. A gente está vivendo e daqui a 5 anos os meios de pagamento vão ser muito diferentes do que a gente vê hoje. Tem toda a transformação regulatória disso, o Banco Central, obviamente, liderando essa parte, então, Open Banking, registro de recebíveis, PIX, tudo isso está criando o ecossistema necessário, né, e a abertura necessária de mercado para transformar muito os meios de pagamento. Como financeiro, e a agenda com o nosso time os próximos anos, o desafio de conhecer como funciona toda essa interligação do sistema financeiro vai ser muito importante. Portanto, essa é uma agenda que a gente cada vez vem desenvolvendo mais e vai tocar, principalmente para as empresas que têm algum contato com o usuário, vai tocar diretamente isso. Então, é uma das coisas que a gente tem trabalhado em avançar o nosso conhecimento. Em termos de controles e processos, dado o crescimento que a gente está vivendo, né, acima de 100%, com muitas inovações acontecendo ao mesmo tempo, a gente está revendo tudo aquilo que a gente, assim, o que a gente considera necessário para operar versus, assim, não combina mais controles e processos para poder mitigar a volatilidade que é inerente dentro de um plano de inovação tão agressivo da ambição da companhia. Portanto, isso é algo que a gente está constantemente se questionando e tentando simplificar e buscando não perder o controle, mas também não engessar a companhia. Eu acho que evoluir no nosso modelo de decisões de negócio, cada vez mais os negócios são interligados, cada vez mais os negócios digitais vivem dentro de ecossistemas e cada vez mais o valor está na criação, está na sua base de usuários, nos efeitos de rede que isso cria, e os modelos tradicionais de pensar em inovação linear ou só no P&L daquela inovação não funcionam para o e-commerce e não na escala que a gente está falando. Então, constantemente, eu acho que repensar a forma como a gente faz o value creation da companhia, que obviamente tem que ter crescimento, tem que ser sustentável, tem que ser rentável. No entanto, mas é uma forma diferente de pensar isso, a gente tem buscado evoluir bastante. E, por fim, a transformação digital cada vez mais dentro das equipes de finanças, algo que a gente tem muito trabalho a fazer, mas tem focado. A gente deveria ter cada vez mais dentro dos skills financeiros que a gente contrata, a equipe que a gente monta, os conhecimentos sobre as ferramentas de programação, sobre tem engenheiros de dados, tem analistas de dados, cientistas de dados, compondo a equipe financeira e fazendo parte desse toolkit aí de ferramentas que a gente tem para operar. Então, esse é o desafio que a gente vê hoje, que a gente vem discutindo na evolução da nossa área financeira. A agenda que eu apresentei, acho que foi um ano muito recompensador em termos de inovações que a gente fez e como a gente pôde ajudar o negócio da nossa área. E por fim, isso. Gostaria de agradecer o espaço para poder compartilhar essa agenda, compartilhar um pouco dos nossos aprendizados esse ano e agradecer aí o IBEF aí pela participação. Obrigado, Thiago. Mais uma vez aqui, em nome do IBEF, parabenizar você e o Mercado Livre por toda essa trajetória ao longo de 2020. Diego, passando a bola para você agora. Valeu, brigadão. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Acho que talvez para alguns de vocês fique parecendo que a gente fica se elogiando aqui só para elogiar, né? Mas não é verdade. Zé Filipe, um dos grandes executivos desse mercado, uma das carreiras mais sólidas que tenho. Eu tive o prazer de sentar com ele por um tempo num conselho de administração, pessoa que eu admiro bastante. Thiago, talvez uma das pessoas com quem eu mais tenha trocado nos últimos 12 meses, de ligar, fazer um benchmark, voltar, sentar para bater um papo, entender uma coisa aqui e ali. Então, de fato, é um prazer muito, muito grande estar com vocês aqui. Pessoal, acho que, contando aqui um pouco, acho que eu vou dividir aqui em 3 coisas aqui. Um, como o que é o iFood, um pouco. O iFood é uma empresa de capital fechado, então a maioria de vocês talvez não tenha acesso a boa parte do que a gente tem feito. Depois contar um pouco aqui como a gente enxerga finanças e aí, efetivamente, o que a gente tem feito, né? O iFood, pessoal, ele é basicamente uma empresa de tecnologia, né? A gente acredita no poder de tecnologia e a partir da tecnologia a gente digitaliza jornadas, digitaliza cadeias de valor. O foco nosso é comida. O iFood
trabalha com comida. A gente entende isso como um diferencial competitivo sob a ótica de gestão. Quanto mais focado você é, mais capacidade de executar com um nível de serviço altíssimo você tem. O iFood é uma empresa que foi fundada há 9 anos atrás, super recente, vem de crescimentos extremamente fortes, os últimos 5 anos, crescimentos acima de 100% ao ano, todos os anos. E talvez para muitos que ainda nos rotulem como startup, a gente de fato é uma startup sob uma ótica de mindset, de como a gente acredita no poder das ferramentas modernas de gestão, mas a empresa já tem um porte de uma empresa relevante, né? O iFood é uma empresa que vai fazer esse ano cerca de $500 milhão de entregas, mais de 1 bilhão de refeições entregues nas casas dos brasileiros. É a maior operação de food delivery do mundo fora da China. Isso nos enche de orgulho, porque essa empresa ela é toda fundamentada e baseada em tecnologia. Se ela é baseada e fundamentada em tecnologia proprietária e não comprada de terceiros integrada aqui, significa que o poder está na mão das pessoas, porque a tecnologia proprietária vem da mão das pessoas, né? Então a gente tem um orgulho muito grande, né, de estar construindo isso no Brasil. O Brasil ainda é muito carente de empresas com tecnologia proprietária. O iFood é uma empresa que é controlada pela quarta maior empresa da Europa, uma empresa chamada Prosus, pouco conhecida, uma empresa 120 bi de dólares de market cap, também principal controlador da Tencent, controlador da OLX, entre outros inúmeros ativos de internet, uma empresa 100% focada em plataformas de internet. E o iFood vem, nesses últimos anos, num processo de expansão e criação de um ecossistema em torno desse core, né? Então, acho que esse aqui é um pouco da foto do iFood. Como é que a gente enxerga finanças aqui? E isso tem muito a ver com a jornada dos últimos 2 anos que eu vou contar aqui. Finanças, para nós, é um desdobramento de estratégia da empresa, né? A gente não entende finanças como uma ferramenta. Olha, tem que gerenciar o caixa, ou tem que pegar esse produto financeiro, sair com um bond, ou sair com uma debênture no mercado local. Evidente que você tem que fazer isso tudo, evidente. Mas a gente, na verdade, parte da lógica do que a estratégia da empresa está fazendo com que o negócio seja moldado. A consequência prática disso é que as grandes decisões que nós tomamos dentro de finanças, ela está extremamente ligada ao como o negócio avança. Então, a título de exemplo, a empresa cresce 100% ao ano há 5 anos e vai crescer o ano que vem de novo, provavelmente a taxas até superiores a essa. O que implica isso? Implica que eu tenho que ter uma operação extremamente escalável. Extremamente escalável. Se uma empresa que cresce 100% ao ano e não tem uma operação com capacidade de escalabilidade, ela não cresce. Então, finanças segura a estratégia da empresa na prática. Um outro exemplo aqui, finanças, o iFood é uma empresa que ganha complexidade, não só tamanho, né? Então, como eu vou construindo um ecossistema em torno do core, eu vou ganhando complexidade. Se eu tenho complexidade, os meus sistemas financeiros precisam ser proprietários. Por que eles precisam ser proprietários? Senão eu não tenho a gestão do código para poder dar essa flexibilidade muito rápida para abranger a complexidade. Se eu dependo de terceiros para ir ajustando, desde o pricing até o billing, passando por outras questões, na prática você não consegue dar de novo para o negócio a velocidade que ele precisa, né? Então, finanças para nós deriva muito dessas questões. A gente, como uma consequência da estratégia também, tomou uma decisão de ter zero alavancagem. A empresa não tem dívida e a empresa entende que isso é importante. Por quê? Porque o mercado de crédito, especialmente no Brasil, ele não está acostumado com empresas que têm uma lógica de tecnologia com crescimento exponencial. Você tem pouquíssimos exemplos no Brasil e pouquíssimos exemplos conhecidos, né, pelo mercado de capitais, seja de equity ou de dívida. Então, essa incapacidade que ainda existe no mercado financeiro de entender como essas empresas funcionam e financiar essas empresas faz com que a gente tenha um approach muito diferente. Então, a gente tem uma estrutura de capital completamente desalavancada. E aí alguém vai dizer, pô, mas o retorno do teu acionista está ruim. Mas eu não estou preocupado com o retorno, eu estou preocupado com a estratégia. Se eu acertar a estratégia, eu vou chegar no retorno que ele quer e talvez muito melhor. Então, a gente, de novo, né, desenhando sempre finanças a partir da estratégia. Poxa, e aí onde é que finanças entra aqui de uma forma mais clara? Finanças entra aqui criando essa lógica de agilidade para a empresa, né? A gente entende aqui que a área financeira ela tem esse papel, é simbólico na empresa, porque tudo vem, né, do CFO, da diretoria financeira, do não sei quem, dos comitês. A gente tem essa visão, que o brasileiro tem muito essa visão da área financeira. Então, o simbolismo que a gente coloca sob a ótica de velocidade é muito importante, né? Como é que isso, então, como é que isso translada para o que a gente tem feito aqui? Eu vou falar dos últimos 2 anos, porque tem uma certa jornada aqui.
A primeira grande decisão que a gente tomou 2 anos atrás foi montar no time o que a gente chama de Finance Digital Transformation. Nós tiramos completamente a gestão e a decisão de tecnologia do time de tecnologia e trouxemos para a finanças. Então, esse time, que é um time hoje de 35 pessoas, é um time de desenvolvedores, é um time de pessoas que desenvolvem a nossa tecnologia proprietária. Isso é tudo feito dentro de casa. Por que isso? Porque se eu preciso daquela flexibilidade, se eu preciso daquela capacidade de gerenciar a complexidade, eu preciso ter gestão. O que acontece normalmente em empresas? A TI centraliza e finanças geralmente vai para o final do pipe. Por quê? Porque o negócio tem prioridade, porque o time de marketing tem prioridade e tem que ter mesmo, porque afinal é lá que a gente está colocando o produto ou o serviço na rua. Então, para evitar isso, a gente deu agilidade montando esse time. Esse time, então, hoje, ele é responsável por basicamente construir toda essa lógica digital. O que isso significa na prática para nós? Primeiro, o nível de conexão entre os sistemas ele é praticamente completo. Né? Então, uma pessoa hoje que faz um pedido de requisição de uma compra, isso está completamente ligado ao sistema que pega isso, que é o Ariba, no nosso caso aqui, um parceiro da SAP, que leva isso para o SAP, o S4HANA que a gente usa, que leva isso para o DocSign, que é a ferramenta de assinatura, que leva isso para o minutário do jurídico, que leva isso para o fornecedor. Não existe contato humano aqui. Vou dar um outro exemplo. A gente não vê valor numa tesouraria como a nossa. Por que não? Porque eu tenho uma política de investimento muito clara do meu caixa. Eu tenho uma política extremamente conservadora, que investe em ativos de banco de primeira linha, com liquidez diária. Não tem erro. Eu não preciso de um ser humano para fazer isso. Eu não preciso. Eu preciso de alguém que consiga bater nos bancos, pedir uma cotação, voltar, definir parâmetro, bater de novo, voltar, fechar a operação, subir no sistema e já criar o processo de reconciliação para o mês. Quem faz isso hoje é um bot que foi criado dentro desse time de Finance Digital Transformation. Não tem um ser humano que liga para o banco e fala, e aí, como é que está o CDB hoje? 99%, que legal, pô, não vou ligar aqui no outro banco. Então, tudo isso que envolve questões que a gente não vê valor, esse time, ele é responsável por fazer isso. E aí, pessoal, para ser bem claro, tem tesourarias que tem valor, tem um ser humano conduzindo essa negociação. No nosso caso, que tem uma política de tesouraria extremamente conservadora, a gente não precisa. Então, esse time é responsável por fazer esse processo. Junto com isso, como eu disse para vocês, o iFood é uma empresa de tecnologia, né? E como consequência, até pela amplitude dela, ela é uma empresa de data. Então, para nós, a discussão de inteligência artificial é algo vivo dentro da empresa. Para vocês terem uma ideia, o iFood hoje deve ter 600 cientistas de dados, né? O que a gente tem aqui dentro do time? A gente capacitou o time financeiro ao longo do tempo, e aí o time financeiro, na verdade, é tudo que está sob minha responsabilidade. Finanças, legal, procurement, riscos, estratégia, procurement, enfim, entre outras coisas. São 250 pessoas. Essas 250 pessoas, todas, modelam linguagem de data. No nosso caso aqui, o SQL. Então, não existe uma única pessoa no time que tenha necessidade de fazer uma análise muito complexa, não vou nem dizer complexa, mas no mínimo muito ampla, que envolve o cruzamento de muitos dados e que finanças isoladamente não consegue, assim como marketing isoladamente não consegue, que não possa fazer. Todo mundo, incluindo eu. Então, eu estou no meio de uma reunião, eu abro literalmente o Databricks e a gente trabalha numa análise em 30 segundos para enxergar o que a gente precisa. O que isso significa? Novamente, voltando para a questão da estratégia. Significa velocidade, significa flexibilidade. Nós não estamos presos em front-ends. Então, você compra lá um sistema, seja ele qual for, você fica lá preso num front-end. Por quê? Porque tem 6 campos com 6 informações. Você precisa da 7ª, você tem que fazer um download de um Excel, trabalhar nela, mandar um e-mail para alguém, receber de volta, ou ligar para sua TI, pedir para entrar no pipe, pagar $50 mil, desenvolver, e daqui 3 meses você tem aquele campo adicional. Quem trabalha com data, trabalha com front-end próprio. Você cria o que você quiser. Então, todo mundo aqui, ao longo desse tempo, foi adquirindo esse skill, foi adquirindo essa cabeça. É evidente que a gente está longe de ser o cientista de dados que está lá fazendo campanhas exploratórias de dados extremamente complexas. É evidente. Mas a capacidade analítica do time é uma capacidade muito maior por causa disso. Então, eu acho que esse é o primeiro grande ponto. Esse time de Finance Digital Transformation, ele suporta essa lógica de digitalização e de data. Segundo ponto, a gente tem uma visão muito diferente da maioria das empresas no Brasil quanto a processo e controle. A gente entende que ao longo do tempo as pessoas se escondem atrás de controles e processos. Então, toda vez que eu tenho um controle e um processo, eu consigo dizer, ó, eu estou seguindo o controle e processo. Ó, eu demorei 7 dias porque tem esse SLA da área X para me entregar daqui 7 dias.
Então, a gente tem uma visão muito diferente sobre isso. A gente entende que controle tem que existir, processo tem que existir para aquilo que mexe com o teu risco reputacional, com aquilo que você não tem capacidade técnica ou histórico para poder tomar uma decisão, para aquilo que você não trabalha com frequência, portanto, não necessariamente você está atualizado, para aquilo que envolve riscos financeiros muito grandes, coisas do tipo. Tudo que não envolve isso, a gente não tem política. Poxa, Diego, mas sei lá, política de reembolso, o cara come na rua por R$50, ele está certo ou errado? Bom senso. Não, Diego, mas bom senso vai ter sempre um overlap. Vai, qual o problema? O ponto não é ter um bom senso um diferente do outro. O ponto é você, gestor, ter a capacidade de contratar pessoas porque ela tem bom senso. Como é que você contrata um gerente de tesouraria, toca teu caixa lá, R$1 bilhão no teu caixa, faz investimentos, fecha a operação de derivativos, e você não confia que ele vai ter bom senso para comer o valor certo? Então tem um problema sério aqui, né? Porque ou você contratou a pessoa errada, ou o cara que está tocando a tua tesouraria não deveria, né? Porque ele não consegue tomar uma decisão certa de comer a comida dele na rua. Então, tudo isso, tudo que envolve isso, a gente não tem política. Finanças não passa essa mensagem para a empresa. O que a gente passa? Aí eu volto lá no time de Finance Digital Transformation. A gente tem um sistema real-time, vivo, movido a machine learning. Então, o que a gente faz? Criado internamente pelo time. Então, todas as vezes que eu vejo um desvio interessante, o sistema avisa. Eu não preciso controlar no processo. A digitalização me dá a capacidade de enxergar alguém que deveria, num determinado momento, estar fazendo algo de um jeito e está fazendo um padrão diferente. Nossa, Diego, mas você sempre vai pegar? Não, talvez eu não pegue, alguém esteja me roubando aqui R$100 mil. Mas, eventualmente, eu posso ter um furo desse, mas eu tenho um nível de velocidade de geração de valor no resto da companhia que é 1 bilhão de vezes maior do que R$100 mil. E uma hora eu pego esse cara e a gente dá um pulo na polícia, entrega, faz um BO e tomara que ele seja preso porque ele é um ladrão. Então, a gente não tem problema com controle. A gente entende que quanto mais a gente abre um pouco mão de controle, mais eu forço o gestor tomar uma decisão de contratar a pessoa certa. E aí acho que isso volta de novo aqui para as realizações, né? A gente, ao longo desses 2 anos, a gente colocou de pé pelo menos aí uns 5, 6, 7 modelos de machine learning. O time de procurement hoje é rodado a machine learning, você não tem pessoas, na grande maioria dos casos, exceto os específicos que fogem da regra, você não tem pessoas tocando o processo de compras. A gente tem pelo menos uns 35, 40 bots rodando em toda a área, modelados pela própria área. Então, essa capacidade tem feito com que a área possa, né, produzir, e tem produzido, muita coisa que facilita todo esse processo e dá muita velocidade para nós. E aí talvez alguém diga assim, mas vocês são empresa de capital fechado, vocês não é assim, nós somos auditados, a PwC vem aqui todo trimestre, faz a mesma auditoria de empresa de capital aberto, eu tenho 2 acionistas que são listados em 3 bolsas, então eu tenho um nível de compliance, entre outras coisas aqui, que é brutal. Mas a gente não abre mão de cultura, de agilidade, de estratégia, por causa do controle. A gente equilibra de forma muito inteligente isso aqui. Eu acho que o terceiro ponto aqui é a nossa capacidade de entrar dentro do negócio, né? Porque você digitalizou demais a área, as pessoas ficam muito mais livres para ir para o negócio. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quem roda os modelos de forecasting que a gente faz todo primeiro segundo do primeiro mês para tentar entender o meu curtíssimo prazo, é um modelo de machine learning. Então, o que o meu time de FP&A faz aqui? O time de FP&A pega o resultado do primeiro dia do mês e vai para as áreas de negócio. Cara, o modelo está apontando que o marketing vai ter esse nível de eficiência. Tá ruim. O que a gente tem que trabalhar aqui? Vamos achar canais diferentes? O que está faltando testar? Então, o time de FP&A não é um controlador que fica lá mandando 337 planilhas com 498 mil linhas e todo mundo deleta ou só abre e discute quando dá um puta de um problema. O que a gente faz efetivamente é deixar um modelo fazendo isso e o time trabalha na ponta. E como é que isso se reflete na prática? A gente não manda aqui um e-mail para todo mundo com orçamento todo mês. Não mandamos. É proibido fazer isso aqui. Por que é proibido? Porque a gente não ancora pessoas em números. A gente discute com as pessoas. Então, se o time de marketing está indo muito bem há 6 meses e aqui na minha cozinha, onde naturalmente eu tenho uma modelagem extremamente específica, as coisas estão indo bem, obrigado, eu não preciso ir lá conversar com o marketing. Para que eu tenho que ir lá ficar aparecendo com um chicote lá atrás dele? Não faço isso. Então, o que a gente faz na prática é ter uma cozinha muito bem organizada, capilarizada, densa, para entender o que está acontecendo, e a gente procura áreas quando necessariamente precisa. Logística. Nossa logística aqui tem feito um trabalho fenomenal nos últimos 18 meses, brutal, batendo todas as estimativas que estão dentro da nossa cozinha. Eu não fico lá assim, então, a variação desse mês de 5% quer dizer que não. Quando é que eu vou lá? Quando a gente começa a enxergar o problema. Aí sim tem a função do controle.
A função de lá é falar, a gente não pode perder esse tracking, a gente não pode perder essa direção, a gente precisa dar um passo para trás, pô, cadê os planos, como é que a gente resolve? Não é uma discussão de números, é uma discussão de estratégia. Então a gente tem uma visão muito forte nisso. E por último, acho que pessoas aqui, né? A gente tem um time extremamente diverso, a gente acredita muito no poder da diversidade. Hoje, se você pegar a minha posição, mais todos os diretores sob minha responsabilidade, heads e gerentes, a gente tem literalmente 50-50 em termos de homens e mulheres nessa liderança, ultraliderança aqui, né? Onde está concentrado mais das decisões do time. E a gente faz isso de forma consciente. A gente entende que o iFood está exposto a um mercado consumidor que é extremamente diverso. Eu não vou entrar nem na discussão social, que seria uma aberração você não pensar nisso, mas vou olhar aqui só sob a ótica de negócio. O iFood está exposto para um mercado consumidor que é extremamente diverso. Ter só pessoas idênticas, tipo eu, que nasci para ter sucesso, homem, branco, heterossexual, nascido na região sudeste do Brasil, não serve. Isso me cria miopia e nós somos conscientes dessa miopia. E é exatamente por ser consciente que a gente não resolve o mundo de um dia para o outro. Vocês vieram aqui no iFood, tem um monte de problema aqui, as coisas não estão resolvidas. Mas a gente entende muito bem as jornadas que a gente está envolvido. Né? Então, a diversidade, por exemplo, é um exemplo muito claro disso. Um outro exemplo aqui, a gente mede muito as pessoas que têm uma formação numa área X e estão fazendo uma coisa na área Y. Por que isso? Porque isso mostra a minha capacidade de enxergar comportamento e não currículo. O meu currículo tem uns 50 mil aqui no Brasil igual. Você não diferencia o meu currículo de ninguém. Trabalhei em grandes empresas, fiz MBA, fiz boa faculdade, é tudo igual. O ponto é o comportamento. Então, para nós, esse índice em que a gente mede a capacidade de ter pessoas que vão de uma área para outra com backgrounds diferentes e que naturalmente executam bem, performam bem, entregam, mede para nós a capacidade de criar densidade de talento. Isso para nós tem um valor muito grande. Por quê? Porque a empresa não tem dependência. Diego, quantos comitês você tem no seu time? Nenhum. Eu não tenho comitê no meu time. Por que eu não tenho comitê no meu time? Porque as pessoas acessam quando precisam resolver o problema. Ninguém vai lá ficar mostrando um monte de coisa bonita para falar, Diego, como eu sou bom, tá aqui, olha esse relatório, entreguei aqui, ó, a aplicação do caixa como rendeu. Rendeu o que o mercado financeiro paga para todas as empresas que investem nesse mesmo produto? Não é isso que a gente quer ver. A minha função aqui é ter só reuniões ruins. Reuniões que têm problemas e que, portanto, a gente tem que achar uma forma de encontrar isso. Por isso a gente não tem comitê. Mas, Diego, você nunca teve comitê? Claro, na hora que dá problema, que precisa ter um negócio um pouco mais perto, que você perde a confiança talvez num time, até que você ajuste a gestão, ajuste a liderança, naturalmente você traz para isso, tem uma frequência maior. Então, a jornada dos últimos 2 anos foi essa. Eu acho que é um pouco do que a gente fez aqui, é um pouco do que a gente acredita. Eu contei um monte de coisa boa aqui, eu poderia passar meia hora contando um monte de cagada que a gente fez, assim, 30 mil, um monte. Acho que a beleza aqui é ter essa agilidade para corrigir cada uma dessas que a gente fez nesses últimos 2 anos. Isso aí. Legal, Diego. Parabéns para você, parabéns para o iFood aí pela trajetória. Pessoal, vamos abrir aqui para as perguntas. Aqui temos 10 minutos aqui, eu acho que dá para pelo menos cobrir algumas perguntas aqui no chat. Rosa, já temos alguma aí para você poder encaminhar? Bom, o pessoal está meio tímido aqui. Bom, vamos lá. A Rosa pediu aqui por questão do tempo para a gente encaminhar já para o QR Code da votação. Então, se puder mudar o slide, por favor. Quem estiver assistindo ao vivo e também vai estar gravado, disponibilizado no YouTube e no Instagram do IBEF, você pode escanear esse QR Code aqui, nessa página, e ele já vai te encaminhar para o link da votação. Tá bom? Gente, vamos tentar aqui devolver um pouquinho de tempo para essa sexta-feira que, como eu comentei aqui com alguns, é sempre um dia tumultuado, né? Porque o Diego comentou das coisas que às vezes não acontecem, e aí o pessoal deixa para resolver tudo na sexta-feira. Então, imagino que a agenda de vocês também está bastante tumultuada, assim como a minha. Eu queria encerrar aqui o nosso evento de hoje, agradecendo ao Tiago, José Filippo, ao Diego Barreto, a Renata Muramoto, aqui em nome da Deloitte. Muito obrigado aqui a todos que participaram com a gente. E, pessoal, a votação está aberta. Esperamos aí anunciar no dia 10 de dezembro o CFO do ano. Obrigado a todos, uma boa tarde. Tchau, obrigado. Obrigado. Boa tarde. Tchau, obrigado.